Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado dessa quinta-feira, dia 27 de agosto. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui falando por macroeconomia. Então, a notícia relevante de macro hoje foi essa daqui, da questão do desemprego. Desemprego cai para 5,30% no trimestre até julho. E número de pessoas ocupadas bate recorde histórico. Então aqui vocês podem ver a evolução da taxa de desemprego aqui no Brasil, já caindo há bastante tempo, né? Batendo aqui 5,30. Olha, essa daqui não é um dado que agrada muito o mercado financeiro, porque entra aqui na narrativa de que o mercado de economia ainda está aquecida e de que o Banco Central ainda precisa manter uma Selic elevada por ainda mais tempo. Ok? Então, não acho que isso aqui seja uma notícia que seja comemorada, algo que é positivo aqui, pelo menos na visão do mercado financeiro, tá? Aqui, olhando assim pelo outro lado, com certeza é positivo, tem um desemprego baixo, mas o mercado financeiro acredita que essa taxa de desemprego baixa está muito relacionado com a questão de injeção de recursos na economia, algo que acaba gerando inflação e consequentemente, bate na taxa de juros. Agora aqui vamos para um ponto que provavelmente é o que está fazendo bastante, pode estar fazendo bastante preço aqui nas nossas bolsas. Então, nos últimos dias, começou a ter bastante burburinho acerca da viabilidade desse candidato, aqui do candidato da direita. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem do Polymarket, que é uma plataforma de apostas, tá? De aposta, pessoas colocando dinheiro aqui apostando de candidato X ou Y vai ganhar. Vocês podem ver, está aumentando aqui o percentual do candidato da direita. Então aqui antes o meio que estava meio que quase que especificado aqui que teria uma vitória aqui desse candidato da esquerda. Aparentemente agora está aumentando aqui as expectativas para um melhor desempenho aqui desse candidato. Provavelmente está relacionado aqui com aquelas notícias que a gente tem ouvido falar a respeito de corrupção, né, com o Lulinha, aquela história que eu não vou entrar aqui em detalhes. Então, esse aqui é um ponto que eu estou vendo vários analistas de mercado utilizando é, como explicação para esse bom desempenho que a gente teve aqui nas nossas bolsas aqui nos últimos dias. Eu quero agora aqui falando um pouco sobre a questão em testes F11. Então, antes que eu me esqueça, pedindo para compartilhar aqui com vocês um abaixo-assinado contra a TRX. Então, com certeza vou me esquecer aqui na hora de terminar o vídeo, colocar o link, mas me peçam nos comentários o link aqui desse abaixo-assinado que estão pedindo contra testes F11, tá? Ok, então aqui o cerco está se fechando para a TRX, né? A gente teve aqui até postei um vídeo ontem de noite comentando sobre a, a gestora, a gestora a gestora e o vendedor cancelando a compra de dois imóveis de lajes corporativas, dois ativos troféus, né? Ativo troféu que é o argumento que eles utilizam para pagar caro em alguns fundos. Isso aqui foi bem visto pelo mercado, que viu como um recuo aqui da gestão, fez com que o ativo subisse bastante hoje. Isso aqui é bem positivo, né? Positivo que mostra que a gestora sentiu bastante que essa queda no mercado, sentiu bastante a pressão aqui dos investidores, dos pequenos influenciadores também, porque como eu venho falar para vocês, quem bateu bastante na tecla foram os pequenos influenciadores, com exceção do Rodrigo Medeiros, tá? O Medeiros realmente ele se diferencia, ele é bem diferenciado aqui dentre os grandes influenciadores que não ficam passando pano aí para as besteiras que os gestores estão fazendo.
E por falar aqui em canal pequeno, aqui compartilhar com vocês que o canal ultrapassou a barreira de 10 mil inscritos. Aqui agradeço muito vocês que fizeram parte aqui dessa trajetória e tem muito mais por vir aí ainda, tá? Ok, então vamos ver o que tivemos aqui mais para compartilhar com vocês. Ver como é que ficou o Tesouro Direto aqui nessa quinta-feira. Tesouro Direto também aqui uma queda levíssima, tá? Queda quase que imperceptível. Olha, hoje foi um dia mais morno, tá? Achei um dia bem morno hoje. Com relação aos juros futuros, também sem nenhuma alteração tão significativa assim. Com relação à questão do fluxo estrangeiro, aqui o último dado que nós temos é do dia 25, que vai ser na terça-feira, né? Tivemos aqui a entrada de 1,2 bilhão de reais. É isso mesmo? Não foi 1,4 bilhão de reais. Agora aqui, né, vocês, que aquele tempo que eu falei que o Brasil recebeu uma segunda recomendação de venda, agora do Morgan Stanley, foi na quarta-feira, né, que vai ser divulgado apenas amanhã. Então vamos ver se realmente vai bater aqui a questão do fluxo negativo ou se realmente o estrangeiro está voltando a colocar recursos. Mas enfim, aqui estão falando de 3 dias consecutivos, né? E colocando bastante dinheiro. 1,8 bi. 1,8 bi aqui na sexta-feira, depois segunda-feira 1,8 bi novamente, depois 1,4 bi mais uma vez. Então, isso que é positivo, né? O estrangeiro voltando a colocar dinheiro aqui na nossa bolsa. Ah, mas cedo para dizer que isso daqui é uma tendência que tende a se manter. Com relação à questão do petróleo, petróleo subindo hoje, tá? Subindo 2% hoje. Também não tive nenhuma notícia aqui sobre o que está acontecendo no petróleo, não, tá? Não teve nenhuma notícia relevante aqui nessa quinta-feira, não. Ok, comportamento do Ibovespa. Aqui uma alta de 0,32. Isso aqui é praticamente no 0 a 0, né? Já o IFIX teve um dia positivo, uma alta de 0,56%, uma boa alta para o IFIX. Desde o dia 20 de agosto, que já subiu quase 2%. É que eu lembro vocês que estamos chegando na Datacom, né? Datacom agora aqui na segunda-feira, dia 31 de agosto. Aí depois da Datacom é que vem a história, né? Vamos ver se realmente os imobiliários vão acabar, vão conseguir sustentar essa alta ou se vai devolver tudo. E olha, na minha opinião, não sei se aguenta segurar não, tá? Não sei mesmo se aguenta segurar esse ciclo de alta que a gente está observando agora. Mas olha, muito fundo barato aqui, muito fundo barato, tá? Ainda estamos com muitos fundos baratos. Apesar que a gente olha lá para trás para aqueles preços que a gente deixou de comprar, né? Não, que alguns se deixar de comprar, né? Porque o que eu venho falando aqui já há bastante tempo é para não brincar com essa coisa de ficar fazendo time, de ficar esperando eternamente por uma queda, depois volta a subir, aí a pessoa fica falando: "Ah, não, vou esperar um pouquinho aqui que vai cair, eu vou comprar". Aí vai, sobe, 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 a pessoa perde, depois tem que ficar pagando ainda mais caro. É o ciclo da sardinha, né? Ok, então sobre macro seria isso, tá? Ok, então é, começar aqui a falar sobre as principais variações do dia. Nem vocês aqui de deixarem o like, a sua inscrição aqui no vídeo. Antes disso, aproveitei que o canal tá com um fluxo enorme aqui nessa quinta-feira, depois do meu vídeo de teste F11 ter bombado com 13 mil visualizações. E postei aqui 2 vídeos muito importantes, tá? Um deles de como se esquivar aqui como fugir dos rolos dos gestores e dos rolos que você precisa se esquivar, caso você queira insistir no investimento em fundos de tijolos. Fundos de tijolos que estão liderando aqui na questão dos rolos, né? Muito, muito rolo.
Enfim, aqui a tijolada sofrendo com os rolos e os fundos de papel sofrendo com as inadimplências com essa Selic mais elevada. Ok, então vamos aqui. SPTW, uma queda de 6,01%. Enfim, aqui a Atento, que é o único inquilino aqui do fundo, estava inadimplente com o fundo, né? Vamos ver se saiu algum novo relatório relatando alguma coisa nova. SPTW. Não, o último relatório foi de 2 de agosto. Aqui eu lembro vocês que a LZR11, o Alzinão, também tem exposição a Atento e o fundo SEQR11 também possui exposição a Atento, tá? É uma exposição bem elevada. O Alzinão até conseguiu diminuir a exposição que eles tinham na Atento, mas esse SEQR11 ainda tem uma exposição bem elevada, nem sequer mexeu, né? Mas, enfim, aqui é um fundo pequeno, poucos devem ter ele na carteira. MF11 apresentou uma queda de 5% hoje. Olha, MFI andou subindo aqui meio que sem um motivo tão claro. Agora aqui meio que está devolvendo a alta dos últimos dias, né? Subiu quase 3% num dia e no outro quase 10%. Lembrando que talvez a gente tenha aqui uma narrativa que é a questão do, aqui do julgamento de uma coisa lá que estava para liberar a construção, uma coisa do tipo, tá? Mas nem sei se foi liberado ou não. Eu vi falar que não tem impacto relevante sobre para MF11, mas enfim, talvez fosse algo que movimentasse um pouco mais o fundo. A BLMG, uma queda de 2% a R$ 30, preço normal, tá? FIP11 caindo 1,61, não ocupante perto. INRD, uma queda de 1,16, fundo de baixa liquidez. RBRL, por aqui também não aconteceu nada. A IEC11 também estou sabendo de nada. A Alzirão caindo 0,50. Queda de 0,50 também não nem merece algum comentário. Ok, prosseguindo aqui com as maiores altas. Tivemos testes F11 subindo 8%. Isso aqui está relacionado com aquilo que eu comentei com vocês, tá? Do cancelamento de duas aquisições. Seriam as duas piores aquisições que testes F11 iria fazer, que seriam do ativo Troféu lá na Faria Lima, tá? Aquele Pátio Malzone e o Vista Faria Lima. Aqui essas aquisições realmente deviam estar com cap rate muito, mas muito baixo mesmo. Ainda se mete duas taxas de administração, realmente sobra nada para o investidor. Então, com certeza é positivo essa questão dessa desistência, mas ainda assim tem várias outras aquisições aí, né? Várias outras aquisições que podem estar vindo com essa questão de compensação de prejuízo. Ok, vamos seguir aguardando aqui em Terças F11 com relação a se sobe mais ou se cai mais. Difícil dizer, tá? R$ 75, na minha opinião, ele tá bem amassado, tá? O mercado amassou demais, demais o fundo. Eu comemorei, tá? Eles amassaram demais aqui o fundo. Deu uma lição aqui para a TRX. Espero que também para as outras gestoras, para não ficarem nesse desespero tão grande de querer crescer patrimônio. Mas enfim, vamos acompanhar aqui esse caso de perto. Tivemos TRBL11 com uma alta de 7%. Ahn, TRBL. TRBL tem a questão da Braskem, né? Não, não vi nada aqui que pudesse servir de notícia positiva. Mais provável aqui é que caiu muito, né? Caiu muito. Aí quem vendeu já vendeu. Agora aqui não vai vender quando está próximo da Datacom. Vamos aguardar mais um pouco. HGRE, uma alta de 2%. Acho que caiu muito ontem, tá? Tá recuperando a queda de ontem. Ok. Aqui, fundo de tijolo subindo 1% hoje. Normal, tá? Pela alta que a gente teve do IFIX de 0,56. Essa alta de 1% aqui não significa nada não, tá?
Vamos aqui para as maiores quedas em fundos de papel. B11, uma queda de 2% para 55,71. B11, bem sincero, não tem nada a comentar aqui não, tá? Sim, antes de prosseguir com mais fundos de papel, falar aqui sobre GARI 11. GARI 11 que começou a esboçar uma recuperação, né? Vim aqui bastante amassar nessa casa dos 8,15, já subiu quase 3% para 8,35. E olha, aqui a minha principal hipótese é que o trocador de cotas tenha terminado de fazer as vendas que ele tinha para fazer aqui, tá? E com relação a esse comportamento aqui de ficar amassado numa banda, é que eu acredito que deve ser o limite de compensação de prejuízo do institucional, né? Aí ele se passa um pouco aqui de 8,15, ele vai e começa a vender. Então deve ser que ele faz mais ou menos essa barreira aqui porque é o limite de compensação de prejuízo. Lembrando que essa questão de compensação de prejuízo é apenas suposição, né? Que já não temos, é que não temos confirmação de nada. Os contratos são sigilosos ou o gestor não compartilha as informações polêmicas que jogam contra a imagem deles. VCJR11, uma queda de 1,68. VCJR11 tende a sofrer bastante aqui com o IPCA abaixo, mas o desconto que o fundo tá é uma barbaridade, viu? Falando aqui de 27% de desconto. Desconto difícil de explicar. RBRR caindo 0,87. Isso aqui é uma queda merecida, tá? RBRR não está com uma relação de troca muito positiva para PC e P11, não. Aqui na conta, no número, o CLTR11 estaria muito mais barato para se expor. Apesar de que RBRR é aquele que tem a menor possibilidade de ter maldade aqui da pátria na questão dos problemas da carteira. O JP teve uma nova prorrogação aqui daquela questão da Assembleia, né, para aprovação da incorporação do fundo. Então aqui a Fator está realmente bem insistente, né? Já a segunda prorrogação que eles fazem, provavelmente eles estão perdendo aqui para o quórum. Então estão esperando aqui bater o quórum para então efetivar a incorporação e com isso ferrar aqui com os investidores, né? Passar aqui para os fundos da Fator, que são de baixíssima qualidade. A gestora muito rolezeira. As demais quedas aqui, quedas leves. Mais altas, Fito 11, subindo 4% a 8,12. É um fundo com baixa liquidez, tá? Com baixa liquidez, subiu aqui no final do pregão. Provavelmente amanhã já vai estar devolvendo isso daqui. O RPR11 subindo 2% de 20 para 20,36. E aqui no Urcão, lembro vocês que hoje às 7 horas tem live com os dois gestores lá no canal do Node, o Clique Invest. E aqui é o seguinte, se os caras estão voltando a dar as caras, é muito provável que eles devem trazer boas notícias, porque se fossem notícias ruins, eles continuariam escondidos dentro da toca, né? Além disso, nessa faixa aqui, nos R$ 20, quem compra nesse valor está comprando abaixo do institucional que certamente recebeu alguma informação privilegiada, né? Não dá para acreditar que alguém colocar aqui R$ 250 milhões no fundo rolezeiro sem ter um mapeamento bem detalhado do que eles pretendem utilizar com esses recursos. Ok? Então, vou estar lá vendo a live, com certeza. Amanhã, ou talvez até nessa noite de quinta-feira, já solte um vídeo sobre o que teve de mais importante. Board 11 subindo. Board 11 tá bem esticadinho, tá? Tá meio esticadinho, deixa eu ver se tá. Não tá dando nem 1,20% ao mês. Tá meio esticado. RZAK tava muito amassado. Ok. RQR11, que o pessoal tá esperando o tombo aqui no rendimento do próximo mês para acordar para a vida. Os demais subindo 0,80, 0,70, normal, tá? Enfim,
No IF, caindo 2, 3,28, 82,16. No IF, o pessoal tá bem desconfiado com esses pagamentos de amortização, né? Tem motivo para estar desconfiado, né? Enfim, aqui o fundo rondando aqui a mínima histórica. RIF 11 subiu muito ontem, devolveu um pouco hoje. Maiores altas. RIF 11 subindo 2,22, superando aqui a barreira dos 90 reais. Aguarde aqui os próximos rendimentos, tá? Deve vir umas boas decepções ainda por aí. Ok, deixa eu ver como é que tá aqui a situação em Juro 11. Juro 11, cota patrimonial de 101,30. Na minha opinião, ainda deve pagar R$ 1 por cota com esse valor de reserva. Já hoje em 11 está aqui, é 19 centavos de reserva, isso mesmo, 19 centavos de reserva. Só não paga 10 centavos se não quiser. Ok, aqui um dia de alta. Em Fiagros. E a G11 subiu bastante ontem, caiu hoje. A GRX. A GRX continua, acho que renovou a mínima histórica, tá? Isso mesmo, a GRX renovando a mínima histórica. A restante que caiu pouco. Maiores altas. BBGO subindo 3%, faço a menor ideia. A AZQ, o fundo estava bem amassado. FGA 11 subindo 1,41. Ontem saiu o relatório gerencial. Gestores deram uma boa notícia lá sobre reestruturação de um dos créditos. Não vou falar qual, não vou dar detalhes, porque gravei um vídeo ontem, senão estaria dando spoiler de um vídeo que ainda está para ser lançado. Ok, vamos aqui para as FOFs e hedge funds. PSEC, lixão da pátria caindo 2,63 para R$ 50. É, lixão caindo aqui, né? Fundo muito lixo, tá? Enfim, nada para comentar aqui. Maiores altas. ITRI 11, subindo 3%. Nada de novo por aqui. RBFM, não sei se é questão de liquidez. ITIP não tem liquidez. BIM 11 também não tem liquidez. NHF, BTRF subindo. Enfim, dia positivo, né? Positivo. Então é isso. Peça o like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.